Bom, olá. A continuação aqui da aula 8 para os alunos do segundo ano. O tema é círculo e no caso agora é a área, né? Então, na aula passada aqui, a parte 1, vamos dizer assim, eu gravei a dedução, melhor dizendo, da fórmula da área do círculo, que é igual a π vezes o raio elevado a 2, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a interpretação do exercício para poder fazer o cálculo da área, tá? Então, para vocês alunos do segundo, eu peguei uma questão da ETEC do ano de 2016. Os condutos forçados de uma usina hidrelétrica são, na maioria dos casos, tubulações cilíndricas, que escoam líquido sobre uma pressão diferente da atmosfera. Na imagem, temos a representação da secção transversal do conduto forçado cilíndrico, no qual as circunferências são concêntricas. Aí está explicando o que é concêntrica, centro no ponto C. E a região ocupada entre a circunferência maior e a circunferência menor é chamada de coroa circular. Então o texto é bem pesado assim, mas basicamente o que ele falou lá da parte cilíndrica, né? Para quem não lembra o que é o cilíndrico, como se fosse uma lata de refrigerante, alguma coisa assim, seria a vista superficial, assim, como se eu estivesse vendo de cima, tá? Então essa parte aqui no meio seria onde escoa a água, né? Vazado, furado, como se fosse uma rosquinha, alguma coisa assim. E essa parte aqui com cinza, com um tom mais escuro, seria a borda, né? Dessa tubulação cilíndrica, tá? Aí tá a imagem, tá? Só para lembrar, né? São círculos concêntricos. O que significa isso? Um círculo dentro do outro. E aí esse formato de rosquinha aí, que é chamado de coroa circular. Mais uma vez, né, uma definição lá da bicicleta, né, aquelas marchas que tem, as bicicletas mais modernas, tem 3 coroas, né, lá na roda de trás chama catraca e tal, mas aquela parte do meio que a gente muda as marchas para leves e pesadas, chamada de coroa, também uma definição do círculo, né, que você vê, são os círculos um dentro do outro, tá? Bom, aí tá o desenho, nem precisava fazer, mas ele colocou a descrição daquele desenho lá, tá vendo? Sabendo que o raio da circunferência maior mede 15 metros, que é o que estava lá na figura, tá vendo? A maior zona lá. E o raio da circunferência menor mede 10 metros, podemos afirmar que a área da coroa circular em metros quadrados, aí tá lá o valor lá. Aí a gente vai fazer o cálculo. Bom, igual as outras, vamos fazer, eu fiz um pouquinho de interpretação, mas vamos detalhar os detalhes. Detalhar os detalhes é ótimo, hein? Nós vamos detalhar a questão, tá lá a circunferência maior, circunferência menor, e chamado de coroa circular, que eu já dei uma explicadinha lá. Um círculo dentro do outro, só que o do meio ele é oco, vamos dizer assim, tá? E aí ele falou das medidas da circunferência, e não falou, falou de área e a unidade de área metros quadrados. E aí só para critério de situação, né? A área aqui está, a medida do raio, tanto do primeiro quanto do segundo, está em metros, e a unidade de área está em metros quadrados, ou seja, estamos com a mesma área, a mesma medida, melhor dizendo. É um pouquinho diferente do exercício anterior que a gente fez ontem, tá? Quem está acompanhando as aulas na sequência. Então, assim, não precisa fazer nenhum tipo de conversão, porque está trabalhando com as mesmas unidades. Aqui está em metros, aqui também está em metros, e a área está em metros quadrados. Aí eu vou fazer a resolução aqui na lousa, aí vocês acompanham e tentam chegar na alternativa, tá?